do mundo da política tem muita gente boa e preocupada com o bem dos outros. Eu sei que nesse momento é um pouco difícil de acreditar. Mas Boal era um deles, e entre outras muitas coisas que ele fez na vida, também foi vereador pelo Rio de Janeiro, a sua cidade. Nesse período da sua vereança, ele implementou uma forma de teatro que chamou de teatro legislativo, usando o teatro para realizar nas ruas consultas sobre as necessidades das pessoas e da cidade, com o objetivo de transformá-las em leis e decretos. Uma forma legítima de participação dos principais interessados, os cidadãos e as cidadãs, que muitas vezes, demasiadas, se esquecem que têm direitos. Neste programa de hoje, convidamos pessoas dedicadas à política e ao bem de todos, algumas das quais praticaram e ainda praticam essa forma de teatro nos seus mandatos, como a vereadora pelo PSOL em Belo Horizonte, Cida Falabella, e o deputado português pelo Bloco de Esquerda, José Soeiro. Esse programa fala também de encontros determinantes que Boal narra nos seus textos. João Pedro Stedley vai ler para nós o encontro de Boal com Virgílio, um líder das ligas camponesas que fez Boal reformular a sua maneira de fazer teatro. Tarcísio Mota, professor e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, vai ler o encontro de Boal com Paulo Freire. E no final desse programa, nesse contexto de tantas homenagens, nós quisemos também homenagear um político pelo qual Boal tinha muito respeito e admiração e que foi injustamente encarcerado. A atriz Helena Albergaria lê para nós uma das tantas cartas que Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na prisão. Não é uma carta do Boal para Lula, nem uma carta de Lula para Boal. É uma carta para Lula. Boa feira para vocês, se cuidem, amanhã será outro dia. Olá, companheiros e companheiras. Venho aqui emprestar a minha voz para ler um belíssimo texto do nosso querido Augusto Boal. E o texto é uma homenagem a um camponês de Pernambuco que ele conheceu nas suas andanças, chamado Virgílio. E diz o seguinte: no começo dos anos 60, eu costumava viajar com a minha turma do Teatro de Arena de São Paulo e ia pelo interior do Brasil visitando regiões pobres, seja em São Paulo e, sobretudo, no Nordeste do país. A pobreza no Brasil sempre é extrema. Basta dizer que o salário mínimo não chegava a $50. Ou basta lembrar ainda que, pior ainda, a maioria do povo brasileiro nem sequer ganha o salário mínimo. E esse salário mínimo é menor do que um senhor escravocrata gastava no século passado para alimentar, vestir e cuidar de cada um dos seus escravos. E, no entanto, o Brasil é a 8ª economia capitalista do mundo. A extrema opulência é vizinha da miséria absoluta. E nós, artistas, idealistas, não podíamos apoiar tamanha crueldade da nossa realidade. Por isso, nos revoltávamos, nos indignávamos, sofríamos. E escrevíamos e montávamos nossas peças, bradando contra a injustiça, de forma enérgica, violenta e, às vezes, até agressiva. Éramos heróicos ao escrevê-las e sublimes e generosos ao representá-las. As peças terminavam sempre com os atores cantando coros exortativos, canções que terminavam sempre com frases do tipo: derramemos nosso sangue pela liberdade, derramemos nosso sangue pela nossa terra, derramemos nosso sangue, derramemos. Era o que nos parecia mais justo e inadiável. Exortar os oprimidos a lutar,
contra a opressão. Quais oprimidos? Todos. De um modo geral. Digo eu, demasiado geral. E usávamos nossa arte para dizer as verdades, ensinar soluções. Queríamos ensinar os camponeses a lutar por suas terras. Porém, nós éramos gente da cidade. Ensinar aos negros a lutar contra o preconceito racial. Mas nós éramos todos brancos. Queríamos ensinar as mulheres a lutarem contra os seus opressores. Quais, se nós mesmos éramos apenas feministas homens, quase todos. Mas valia a intenção. Até que um dia, há sempre um dia em toda a história, um belo dia, estávamos representando uma de nossas peças com belos canções musicais num vilarejo do Nordeste, uma comunidade da Liga Camponesa. Plateia emocionada, só camponeses. O texto heróico, derramemos nosso sangue. No fim do espetáculo, aproximou-se de nós um camponês, alto, forte, enorme, mas estava emocionado e chorando. E ele me disse, é uma beleza ver vocês, gente moça da cidade, que pensa igualzinho a gente, né? A gente também acha isso, que tem que dar o sangue pela terra. Todos nós ficamos orgulhosos. Missão cumprida. Nossa mensagem tinha passado. Mas, Virgílio, nunca mais esquecerei o seu nome, nem o seu rosto, e muito menos aquela lágrima silenciosa que ele derramou. O nosso Virgílio continuou dizendo, bem, e já que vocês são igualzinho a nós, vamos fazer assim. Primeiro, agora a gente vai almoçar, que era meio-dia. Depois vamos todos juntos. Vocês e nós. Vocês com os fuzil de vocês, nós com os nossos. E vamos lá no nosso vizinho, desalojar os jagunços do coronel, que foram lá destruir a roça de um companheiro nosso. Puseram fogo na casa, ameaçaram matar a família inteira. Mas não se preocupe, primeiro vamos almoçar. Perdemos o apetite. Tentando organizar os nossos pensamentos e aquelas meia-frases, fizemos isso, o possível e o impossível para explicar para o Virgílio o mal-entendido. O argumento que nos pareceu mais adequado foi dizer a verdade. Olha, companheiro, nossos fuzis são apenas de brincadeira, são objetos da cenografia e não armas de guerra. São para fazer teatro. São fuzis que não disparam, porque nós somos artistas sérios, que apenas dizemos o que pensamos. Somos gentes de verdade, mas os fuzis são falsos. Virgílio retrucou. Se os fuzis são de mentira, então pode jogar fora. Mas vocês são gente de verdade, e eu vi vocês cantando para derramar o sangue. Todo mundo aqui é testemunha. Então, vocês vêm com a gente, que nós temos fuzil para todo mundo. Meu Deus, o medo fez-se pânico. E era difícil de explicar tanto para o Virgílio como para nós mesmos. Como é que nós vamos sair dessa? Nós queríamos ser sinceros e verdadeiros, empunhando os fuzis que não disparam. Mas nós éramos artistas, não sabíamos atirar. Explicamos como pudemos. E se dissemos a ele, se nós formos juntos com vocês, nós vamos ser mais estorvo do que ajuda. O Virgílio
retrucou. Então, aquele sangue que vocês acham que a gente deve derramar é só nosso, não é de vocês? Porque nós somos verdadeiros, sim, mas nós somos artistas e não verdadeiros camponeses. Virgílio, volte aqui. Vamos continuar conversando, volta. Virgílio deu as costas e nunca mais o encontrei. Mas nunca mais esqueci o Virgílio. Nem aquele momento em que me senti envergonhado da minha arte, que, no entanto, parecia tão bela. Alguma coisa estava errada. Não como o gênero teatral, que me parece ainda hoje perfeitamente válido. O agite-prop, a agitação e propaganda, pode ser um instrumento extremamente eficaz na luta política, mas estava errada a sua utilização. Naquela época, também, nosso querido Che Guevara escreveu uma frase muito linda. Disse ele: ser solidário significa correr o mesmo risco. Isso nos ajuda a compreender o nosso erro. O agite-prop estava certo. O que estava errado era que nós não éramos capazes de seguir o nosso próprio conselho. Homens brancos da cidade, não tínhamos como ensinar a mulheres negras do campo. Bem, depois desse primeiro encontro, um encontro com um camponês de verdade, e não apenas com o conceito de camponês, foi um encontro traumático, porém iluminador. Nunca mais fiz peças conselheiras. Nunca mais quis enviar ensinamentos, mensagens, a não ser quando eu possa ir junto, correr o mesmo risco. Um grande abraço, grande Augusto Boal, que nos deixou um legado eterno. Arquimedes, tomando um banho de banheira, percebeu que sua perna tendia a flutuar. Coisa estranha. E num lampejo, eureka, descobriu o óbvio. Um corpo sólido mergulhado em um líquido recebe um empuxo de baixo para cima igual ao peso do volume de líquido deslocado. Nada mais elementar. Só que antes, ninguém tinha traduzido em teoria a prática das pernas flutuantes. Todos os usuários de todas as banheiras, piscinas, lagoas viam pernas flutuando, achavam muito natural, mas só Arquimedes deduziu a lei que regia tais fenômenos. Assim são os gênios. Assim são os gênios. Descobrem ou inventam o óbvio que ninguém vê. Assim aconteceu com Paulo Freire. Descobriu que o vovô absolutamente não viu o ovo. Nem a vovó viu a ave. Mas, ao contrário, com certeza certa. O pedreiro viu a pedra, a cozinheira o feijão, o lavrador a enxada, a soja e o trigo. E o operário e o camponês não viam o salário, as férias, o direito à escolaridade dos filhos, a saúde. O trabalhador não via a hora de descansar. O faminto, a hora de comer. O povo, a hora da redenção. E assim, desenhando letras e palavras, a dor que o pobre sentia na carne, mas sem esquecer os desenhos do sonho e da esperança, Paulo Freire inventou um método. O seu, o nosso, método que ensina ao analfabeto que ele é perfeitamente alfabetizado nas linguagens da vida, do trabalho, do sofrimento, da luta, e só lhe falta aprender a traduzir em traços, no papel, aquilo que já sabe no seu cotidiano. Maiêutico, socrático, Paulo Freire ajuda o cidadão a descobrir por si o que traz dentro de si. E nesse processo aprendem o professor e o aluno. A um camponês ensinei como se escreve a palavra arado, e ele me ensinou como usá-lo. Disse um professor rural: só é possível ensinar alguma coisa a alguém que a nós alguma coisa ensina.
O ensino é um processo transitivo, diz o nosso mestre, um diálogo como deviam ser todos os diálogos de todas as relações humanas, homens e mulheres, negros e brancos, classes e classes, países e países. Mas sabemos que esses diálogos, se não forem cariosamente cuidados ou energicamente exigidos, bem cedo se transformam em monólogos, onde apenas um dos interlocutores tem direito à palavra, um sexo, uma classe, uma raça, um conjunto de países, e aos outros são reduzidos ao silêncio, à obediência. São os oprimidos. E esse é o conceito paulo-freireano de opressão, o diálogo que se transforma em monólogo. O rei Afonso VI da Espanha teria dito certa vez: se Deus tivesse pedido a minha opinião antes de criar o mundo, eu teria aconselhado alguma coisa bem mais simples. Paulo Freire, de certa forma, descomplicou o ensino. Embora Deus nada lhe tenha perguntado isto, ou ao que consta oficialmente, mas no íntimo estou convencido de que perguntou sim. Ele criou alguma coisa mais simples, mais humana do que as complicadas formas autoritárias de ensino que obstaculizavam o aprendizado. Com Paulo Freire, aprendemos a aprender. No seu método, além de se aprender a ler e a escrever, aprende-se mais. Aprende-se a conhecer e a respeitar a alteridade, o outro, o diferente. Meu semelhante a mim se assemelha, mas não sou eu. A mim se assemelha como ele me pareço. Dialogando, aprendemos. Ganhamos os dois, o professor e o aluno, pois que alunos somos todos professores. Existo porque existem. Para que se escreve uma página branca é necessário um lápis negro. Para que se escreva num quadro negro é necessário que o giz tenha outra cor. Para que eu seja é preciso que sejam. Para que eu seja é preciso que sejam. Para que eu exista é preciso que Paulo Freire exista. O ato de aprender a ler é aprender a pensar. E pensar é uma forma de ação. Assim, apesar de vovôs e vovós das antigas cartilhas serem dignos de todo respeito, apesar de aves e ovos serem dignos de todo cuidado, o camponês precisa saber como se escreve o nome do instrumento com que lavra a terra, o pedreiro com que se constrói a casa, a cozinheira com que nomes condimenta a feijoada e quais desejaria. A proposta: o teatro como política e a democracia transitiva como teatro. Semelhança entre o teatro do oprimido, o espectador se transforma em ator, e o teatro legislativo, o cidadão se transforma em legislador. A proposta do mandato de vereador, a falaciosa democracia direta grega, a democracia representativa e a ideia de uma democracia transitiva, participativa ou interativa. O teatro não pode ser aprisionado no espaço teatral, assim como a religião não pode ser aprisionada dentro de igrejas. A linguagem teatral e suas formas de expressão não podem ser propriedade privada de atores, assim como a prática religiosa não pode ser de propriedade exclusiva dos padres. Paulo Freire fala da transitividade do verdadeiro ensino. O professor não é aquele que descarrega saber na cabeça do aluno, cofre de banco onde se guarda o dinheiro saber. Professor é quem possui um conhecimento e o transmite ao aluno e, ao mesmo tempo, dele recebe outro conhecimento, pois que o aluno possui o seu próprio saber. Ensino é transitividade, democracia, diálogo. A um camponês ensinei como se escreve a palavra arado e ele me ensinou como guiá-lo, disse um professor argentino. No teatro convencional existe uma relação intransitiva. Do palco tudo vai à sala, tudo se transporta, transfere emoções, ideias, moral e nada vice-versa. Qualquer ruído, exclamação, qualquer sinal de vida que faça o espectador é contramão, perigo. Pede-se silêncio para que não se destrua a magia da cena. No teatro do oprimido, ao contrário, cria-se o diálogo. Mais do que se permite, busca-se a transitividade. Interroga-se o espectador e dele se espera a resposta. Sinceramente. O mesmo se tenta com o teatro legislativo. Não admitimos que o eleitor seja mero espectador das ações do parlamentar.
Mesmo quando corretas, queremos que opine, discuta, contraponha argumentos, seja corresponsável por aquilo que faz o seu parlamentar. O projeto do nosso mandato de vereador consiste em trazer o teatro de volta para o centro da ação política, centro de decisões, em fazer teatro como política e não apenas teatro político. Neste, o teatro comenta a política. Naquele, é uma das formas pela qual a atividade política se exerce. Os teatros gregos se localizavam fora das cidades, em espaços pouco habitados, onde a tragédia produzia nos seus protagonistas a catástrofe e nos espectadores a catarse, após uma etapa de violenta euforia transgressora. Enquanto a falha trágica, armatia, do protagonista era destruído pela morte, no caso Antígona, ou pelo castigo atroz, no caso de Édipo, no espectador eliminava-se mesmo desejo transgressor que nele havia sido estimulado. No teatro legislativo, procura-se trazer o teatro outra vez para o centro da cidade, onde se deve produzir não a catarse, mas a dinamização. Seu objetivo não é aquietar espectadores, revertê-los a um estado de equilíbrio e aceitação da sociedade tal como ela é, mas, ao contrário, intensificar seu desejo de transformação. O teatro do oprimido procura desenvolver o desejo e criar espaço no qual se possam ensaiar ações futuras. O teatro legislativo procura ir além, transformar esse desejo em lei. Devemos estar cientes que uma lei é sempre o desejo de alguém, sempre o desejo dos poderosos. Então, vamos democratizar o desejo, fazer com que nossos desejos também se tornem leis. Curiosa é a origem da palavra política. Na Grécia arcaica, polis era o conjunto das pessoas que não dispunham de nenhum poder. Um camponês, por exemplo, era obrigado a dar ao dono das terras que cultivava 5/6 de tudo que produzia. Não tinha nenhum poder político, seu único poder consistia em juntar-se aos que, como ele, nenhum poder tinham. Polis vinha a ser o poder do sem poder. Esquecendo-se as polis rurais, a palavra polis passou a ser sinônimo de cidade. Polis igual a cidade. Como governá-la? Eis a política, a arte de gerir a polis. Na Grécia inventou-se a democracia. Demo igual a povo, cracia igual ao governo. Ágora era a praça pública. A praça é do povo como o céu é do condor, nos diz Castro Alves. A praça onde todos opinavam, onde se fazia política. Seria mesmo democrática essa democracia? Em primeiro lugar, as mulheres não votavam, isso é, metade da cidade não votava por ser mulher. Segundo, só os homens livres votavam e, no entanto, a maioria da população era constituída por escravos, prisioneiros nas guerras ou em atos de pirataria marítima. Meios cidadãos não votavam por serem escravos. Livres de verdade sobravam muito poucos. Democracia do pequeno número. Fácil. Punhado. Terceiro, a contagem de votos não era aritmética. Havia o voto no berro, no soco na mesa, como conta Homero na Odisseia. Ulisses tinha voz de tenor desenvolto. Ganhava sempre. Mesmo assim, um abstrato modelo de democracia direta existia. Todos opinavam no Ágora, todos votavam. Seria possível isso hoje? No Rio de Janeiro, seria possível reunir o povo às terças, quartas e quintas à tarde, na Quinta da Boa Vista ou no Maracanã, para votar as leis da cidade? Claro que não. A democracia direta, ontem falaciosa, hoje é impossível. Resta a democracia representativa e seus tropeços. O que prometem os candidatos em campanha não é quase nunca a verdade das suas intenções. Raros os políticos que confessam o que pretendem, pois imensa maioria pretendem o inconfessável, embora prometam escolas, saúde, transporte, trabalho, felicidade geral e sempiterna. Pura demagogia. É sabido, a maioria dos políticos traem seus eleitores protegidos pelos votos secretos nas câmaras, pelo deserto das galerias, pela mídia direcionada. Por que escolher entre uma forma e outra? Não, pode-se tentar vias alternativas. Uma é o teatro legislativo, forma de política transitiva. Propõe o diálogo, a interação, a troca,
como a pedagogia de Paulo Freire e o teatro do oprimido. Somos todos sujeitos, alunos e professores, cidadão e espectadores. É preciso que o povo participe, mas como organizar essa participação sem demagogia? Estamos inventando uma estrutura. Por enquanto, no 4º ano de nosso mandato, ao invés de nos dirigirmos à cidadania em geral, como nos comícios, estamos nos dirigindo a pequenas unidades orgânicas, indivíduos unidos por necessidade essencial. Professores idosos, operários, estudantes camponeses, empregadas domésticas, estudantes negros, e não apenas pelo acaso, como nos espetáculos de rua. Estes grupos podem se organizar em 2 níveis, núcleos e elos, que estão sendo criados em uma sociedade real e não no papel timbrado. Para que se entenda essa experiência, é importante saber como e onde está sendo tentada. Que realidade é essa? Em que é diferente, específica? E como a cidade assim organizada, estamos tentando compreender nós mesmos o que poderá vir a ser um dia o teatro como democracia transitiva. Comparando a sua própria cidade ou país com o Rio de Janeiro e o Brasil, você crê ser possível realizar experiência análoga fora desse contexto? Onde? Por quê? E como? De que forma? Você conhece experiências análogas? Escreva! No recente encontro nacional, realizado no Rio de Janeiro, foi proposto o tema da identidade cultural, o mais complexo e abrangente desse encontro porque, em primeiro lugar, nos questionava sobre a nossa própria identidade, quem somos. Em seguida, exigia que identificássemos o objeto das nossas preocupações, do nosso estudo, a cultura, o que fazemos. Finalmente, tornava necessário identificar o destino e o destinatário daquilo que produzimos, para quem fazemos. Devíamos identificar os produtores culturais, a produção e o produto. Num sentido amplo, somos todos produtores culturais porque aquilo que primeiro cultivamos, o primeiro objeto do nosso cultivo, é a vida, a nossa própria vida. Cultivamos a vida biológica, a vida afetiva, a vida social, o trabalho, o lazer, a guerra e a paz. Todos produzimos cultura, gente de uma mesma rua ou cidade, região, religião, etnia ou país. A vida, para que exista e preserve, exige. É nas respostas que damos às exigências da vida que nasce a cultura. Cultura é o fazer, o como fazer, o para que e o para quem se faz. Cultivamos tudo aquilo de que necessitamos, preenchemos carências. A natureza é cruel. A fim de vivermos, devemos transformá-la satisfazendo nossas necessidades. Inventamos a roda para viajarmos mais longe do que as nossas pernas. Fazemos a ponte para cruzarmos o rio. Construímos casa que nos abrigue e roupa que nos proteja do sol e da chuva. Cultura são todas as atividades que satisfazem necessidades, seja quais forem, mesmo supérfluas. É o como fazer aquilo que se faz. Somos todos produtores culturais, mas, mesmo exercendo a mesma atividade, não produzimos o mesmo produto. Para cobrir a mesa é necessária uma toalha. Qualquer costureirinha é capaz de cortar um pano, eis a toalha. Uma rendeira do Ceará, no entanto, também faz toalhas, mas vai além. Preenche a mesma carência, mas o produto que fabrica é mais, é arte. A rendeira responde não apenas às necessidades práticas, objetivas, mas também às suas próprias necessidades estéticas. Sua toalha serve para cobrir a mesa e serve para os olhos. Seu valor é maior. Tão grande que pode ser até impossível usá-la como toalha que protege a mesa. É necessário proteger a toalha. Tão grande que essa costureirinha que é tão grande que talvez a própria rendeira não possa comprar aquilo que fabricou. Essa costureira e essa rendeira exercem a mesma atividade cultural, o fabrico de toalhas, porém, a cearense excede a simples necessidade. Paul Bocuse e eu exercemos a mesma atividade cultural, eu aos sábados em minha casa e ele a vida inteira em seus restaurantes. Fazemos comida. A que faço serve para mim mesmo, minha família e meus amigos. Satisfaz a nossa fome. A dele, obra de arte, torna-se mercadoria valiosa. Comer um prato de Bocuse é mais do que simplesmente comer. E o teatro? Todos fazemos teatro a vida inteira. A linguagem humana é a linguagem teatral, que é a soma de todas as linguagens possíveis. Porém, alguns de nós escrevem textos ou sobem em cena e nisso excedem o simples uso cotidiano da atividade teatral. É um valor a mais. Os produtores culturais não produzem apenas para si mesmos. Ao produzir para os outros, o seu produto pode tornar-se mercadoria. Porém, o artista, um produtor como qualquer outro,
cria, além do necessário imediato, cria o gozo. E o gozo pode tornar-se necessário e pode também se transformar em mercadoria. Aqui reside o perigo mortal. Porque quando um artista produz arte, responde à sua necessidade, à sua maneira de ver, observar, sentir, reagir, pensar. Quando essa arte se transforma em mercadoria, introduz um elemento novo, a demanda externa prioritária. A arte, transformada em mercadoria, enfrenta o desafio das prateleiras, os rituais do leilão. O artista responde não mais a si mesmo, mas à demanda do mercado que, como se sabe, não é espontânea, é induzida pela propaganda. Nos anos 1960 realizou-se em São Paulo uma exposição de arte indígena. Um dos expositores confessou: no nosso povoado fazemos essas mesmas estatuetas, porém sem essas cores vivas e fortes que pintamos para o mercado paulista. Em São Paulo, os compradores preferem assim, estatuetas muito coloridas. Qual passou a ser a identidade daquele índio que era artista e virou artesão? Aquela era ainda a arte indígena ou indígena para o homem branco? É comum encontrarem-se atores que se lamentam pelo trabalho que são obrigados a fazer, quase sempre de extrema superficialidade nas novelas de televisão, ou por serem obrigados a interpretarem comédias digestivas, porque é isso que o mercado consome. Mercados determinantes, artistas determinados. Mercado sujeito, artista-objeto, anti-artista. Existem, felizmente, contra-exemplos. O mais famoso é Van Gogh. Durante toda a sua vida vendeu apenas um quadro, embora tenha pintado centenas. Viveu e morreu miserável, socorrido pelo irmão Theo. Hoje, os seus quadros vendem-se até por 70 milhões de dólares, ou mais. Não para serem oferecidos ao gozo do público, e sim para a intimidade reclusa da sede de um grande banco em Tóquio, onde facilita transações financeiras. Enquanto vivo, Van Gogh preferiu ser artista e ignorar o mercado, ser dono de sua voz ao invés de ser a voz do seu dono. Agora, morto, já nada pode. Triunfa o mercado. Viva o dólar! O confronto entre artista e comprador torna-se com frequência luta de morte. Inevitável, porque todo artista é essencialmente um subversivo. Ele revela, cria o novo, o que não existia, o que não tem parâmetros, ao contrário do artesão que reproduz ad infinitum o mesmo modelo. Mestre Vitalino era um artista. Aqueles que o imitam são apenas excelentes artesãos. É difícil ver o novo. O mercado julga com os critérios de que dispõe, vê o novo com os olhos cansados que viam o velho. E não entende, mal entende. Aceitando-se o mercado, aceitam-se suas leis. E as leis do mercado, as leis da oferta e da procura, são as leis dos mercadores, assim como a lei da selva é a lei do leão. Na selva vivem também outros animais cujos interesses e necessidades não são contempladas pela lei leonina. Infelizmente, na selva, é impossível instituir uma lei moral que ajude a desfazer a injustiça. Na sociedade humana vivem também outros seres cuja principal preocupação não é o dinheiro nem o lucro. Vivem professores, jardineiros, cientistas, bailarinos, pesquisadores, poetas e sonhadores. Seria ridículo imaginar que todas as atividades sociais devessem ser lucrativas como mandam as leis mercantis. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, é muito lucrativo nos meses estivais, em noites de São João cheia de balões, é quando salvam incomensuráveis patrimónios. No inverno, porém, os bombeiros hibernam. Para que fossem sempre lucrativos, deveriam criar uma brigada especial de bombeiros piromaníacos que saísse por aí ateando fogo em tudo para que atrás deles viessem seus colegas mais aquáticos, cumprindo sua nobre missão de apagar fogo e fogaréu. Só assim o dinheiro investido pelo Estado teria plena justificativa em termos de mercado. Foi com espanto e horror que li nas páginas do Jornal do Brasil, dia 8 de agosto, uma entrevista do atual secretário da Cultura do Governo Federal e de um assistente seu. Nela se declara que o Governo abrirá uma carteira de crédito para o financiamento de projetos artísticos e que vamos tornar o negócio profissional. Quem decidirá se um projeto é bom ou mau são os banqueiros. É uma questão empresarial. Fala-se também em transformar a arte em bilheteria e que o Governo delegará ao próprio sistema financeiro a fiscalização dos projetos artísticos. Lei da selva. Todo o poder aos rinocerontes. É impossível sentir menos do que repugnância diante dessas declarações que pretendem impor aos artistas os critérios dos banqueiros, que valorizam o produto artístico pelo crivo de cruzados e cruzeiros, quando sabemos que a função do Estado no campo da arte e da cultura é precisamente a de se contrapor à lei dos mercadores e favorecer o florescimento de todas as formas culturais, independentemente da sua cotação em bolsa. Na selva não se pode instituir uma lei moral.
Mas nós onde estamos? Em todo o Brasil ou pendurados nos galhos das árvores amazónicas? Porque só o leão tem vez. Como produtores de arte e de cultura, temos o dever de alertar a todos contra essa monstruosa política genocida e anticultural que levará a nova carteira de crédito oficial a financiar apenas projetos que não necessitam de financiamento, como os de Xuxa, Angélica, Silvio Santos e Faustão. São esses os projetos rentáveis. É isso que dá lucro. Mas será isso cultura? Querido Lula, você está preso desde ontem e não sei bem porquê. Fiquei com vontade de te escrever. Esta carta é um pequeno rascunho de uma longa história. A minha família é muito pobre. Meu pai era um camponês que foi morar na cidade para trabalhar na construção. Ele lutou muito para sobreviver, ter um salário justo e não morrer de fome. Hoje, aos 62 anos, e viúva desde que tinha 42, a minha mãe é a pessoa que mais admiro no mundo. Filha de pequenos agricultores arruinados pelos grandes terratenentes, abusada e violentada pelo seu pai, fugiu da roça para tentar sobreviver na cidade. Lá sofreu as piores opressões. Mas eu sequer tenho forças para te contar isso agora. O que a história dessas duas pessoas tão comuns tem a ver com a tua? É porque eu me lembro que as suas vidas miseráveis só mudaram quando você estava no governo. Me lembro que quando a minha mãe começou a receber a Bolsa Família, meu irmão mais novo parou de catar as latinhas de cerveja no lixo. A bolsa era de R$80, mas eram os R$80 mais preciosos, porque dava para comprar um tênis, material escolar e tomar leite, todos os dias. Esta oportunidade e a luta da minha mãe para que seus filhos pudessem melhorar de vida e não tivessem que passar por tudo que ela passou, nos permitiu acreditar num futuro melhor. Expandindo o acesso à educação, você me permitiu entrar na faculdade aos 18 anos. Me formei primeiro em História, depois em Sociologia e hoje dou aulas na universidade. Vou defender a minha tese de doutorado no próximo ano, assim espero. Meu irmão mais novo, que tem 23 anos, está acabando o curso de Geografia. O do meio, que catava latinhas, está terminando o doutorado em Agronomia. Ele tem uma bolsa, como eu, e muitas vezes foi ignorado e humilhado por ser pobre. Fazemos parte dos milhões de brasileiras e brasileiros que tiveram melhores condições de vida graças ao teu governo. Que teve problemas, eu sei, mas eu vi que a minha família ficou menos miserável e vi que outros também saíram da miséria. E creio também que os ricos não ficaram mais pobres por causa disso, não é? Ou estou enganada? Confesso que a minha carta não está muito bem escrita. Algumas frases ficaram isoladas e parecem sem sentido. Acho que é porque estou muito emocionado. Se você realmente recebe a minha carta, quero que você saiba que gostaria muito de te dar um abraço e te agradecer pessoalmente por haver combatido a fome, a miséria, que são as novas formas de opressão. Ou será que estou enganada? Até breve, querido Lula. Jorge.